ela acaba encarnando como a vilã do jogo mais popular de namoro, onde qualquer interação errada com os interesses românticos leva à morte certa. Agora sua única saída é chegar a 100% de afeição com algum deles para poder zerar o jogo e sobreviver. Em meio a intrigas mortais e riscos constantes, ela embarca em uma jornada pela sobrevivência. Será que ela alcançará a redenção ou sucumbirá ao destino cruel que a aguarda? Essa é a história de hoje. Então senta e pega um café que o mangua de hoje é: a morte é o único final para a vilã. A prota descobre que é a filha ilegítima de uma família rica, após a morte repentina de sua mãe, e agora terá que viver com seu pai em uma cobertura abastada no centro de Seul. Essa seria uma história da maioria dos contos de fadas, mas não para ela. Uma criança inútil, sem mãe. Para ela, viver em um apartamento de apenas um cômodo ou um futuro no orfanato teria sido melhor. Seja em casa ou na escola, seus meio-irmãos constantemente a torturaram psicologicamente e seu pai apenas fingia não ver. Então, ela estudou muito duro para entrar em uma universidade de prestígio, só para ter uma razão para se mudar e escapar daquela família infernal. Quando finalmente conseguiu sua liberdade, ela viu a oportunidade de finalmente ter amigos e começar uma nova vida. No entanto, suas novas amigas estavam viciadas em um novo jogo de namoro. O amor da senhorita, projeto de amor, para ela parecia brega. Mas como ela queria se enturmar, ela resolveu dar uma oportunidade. Era sobre uma garota comum, Yvonne, que cresceu no campo. Quando acabara de completar 17 anos, descobre que na verdade era filha do duque, e sua vida muda drasticamente. Com tramas e reviravoltas, era um jogo simples com uma boa história clichê. Você só tem que focar nos líderes masculinos e aumentar a sua favorabilidade para ganhar fama e riquezas. Se chegar a 100% de favorabilidade, você recebe uma confissão de amor e obtém um final feliz, zerando o jogo. Uma premissa simples, uma história clichê, mas por que era tão viciante? Ela gostou tanto que passou a noite toda jogando, talvez? De alguma forma. Parecia lembrar sua própria história. Ela finalizou todos os finais possíveis no modo fácil, então achou que seria mais legal tentar no modo difícil. Nesse modo, a heroína é a vilã, Penélope, uma criança adotada pelo duque para preencher o vazio de sua filha perdida. Mas embora não parecesse, era extremamente difícil jogar com ela. O modo difícil era terrivelmente mortal. Qualquer escolha errada resultava na favorabilidade zero e morte certa. Ela pensou que ela parecia tão errada no modo fácil, mas agora, pela perspectiva de Penélope, ela nem fez muita coisa errada. Chegava a ser injusto como todos a rotulavam como vilã, maligna, como se sua existência fosse insignificante. A heroína do modo fácil ganhava o amor de todos com tanta facilidade, mas a vilã só se tornava mais e mais miserável e solitária. Enquanto implorava miseravelmente por afeição, só encontrava a rejeição e a morte. Era como se fosse seu reflexo. Então, não importa o quanto ela morria e recomeçava. Ela não ia parar, porque desejava que essa vilã lamentável pudesse ter seu final feliz. O sol começou a iluminar os grandes olhos esmeralda, enquanto ao fundo ecoava a voz de alguém. "Minha senhora! Levante, minha senhora!" dizia a voz. Quem era? Quem chamava? Ela lembra que acordou nesse corpo noite passada. Passou a noite toda implorando para ser só um sonho. Mas não era. Ela realmente se tornou Penélope Eckart, a vilã da novela. Penélope se apoiou na cama, mas uma dor pontiaguda em seu braço começou a incomodá-la. Eram marcas de agulhas. A empregada olhava para ela com deboche do canto. O que essa empregada fez com ela enquanto dormia? Ela queria gritar com ela, mas sua voz não saía. Ela estava em um jogo, não era capaz de dizer nada enquanto não houvessem escolhas. A empregada avisou que o banho estava pronto. No banheiro, havia apenas água fria. O jogo citava que ela era maltratada, mas não era tão específico. A empregada avisa que o café foi servido. Quando o Penélope chega à mesa, há apenas pão mofado e umas comidas de aspectos horríveis, como se a servisse com lixo. Finalmente apareceram as malditas escolhas. Ela tinha escolhido a resposta errada quando jogou antes. Só havia uma certa. As outras acabava com ela morta. Se escolher a opção 1,
A empregada irá até o duque e contará que ela está fazendo birra. Ela será proibida até de beber água, morrendo de fome. Se ela escolher a opção 2, o segundo irmão aparece e acaba havendo um mal-entendido. Enquanto ele tenta lhe separar da empregada, ela é atingida por um garfo e morre no chão. Só sobrou a opção comer. Quando ela escolher, seu corpo começa a se mover sozinho. Era nojento, mas ela começou a comer. Empregada fica passada que ela está realmente comendo. Mas não era algo que ela não conhecia, afinal já havia passado por algo semelhante com seus irmãos de verdade. Por mais que a mãe deles tenha morrido de uma doença, eles a culpavam e a tratavam como sua inimiga. O segundo irmão aparece na porta e a cumprimenta. Quando ele vê a comida, ele pergunta para a empregada que diabos ela estava dando para ela comer. Ele bate na mesa e pergunta como ela se atreve a zombar dela daquela forma. A empregada tenta se justificar, mas ele não quer ouvir e manda ela sair imediatamente, chama o mordomo e manda ele levá-la dali para puni-la. Ele pergunta a Penélope por que ela estava comendo sem reclamar. Ela deveria ter gritado e derrubado a mesa como geralmente faz. A prota pensou que se ela tivesse feito isso, ela acabaria morrendo, sendo ele um dos culpados. Ele pergunta se devia chamar um médico para ela, já que ela parecia bem doente. A prota ficou indignada com os cinismos dele, já que tudo que a Penélope está passando é culpa de sua família também. Agora, até os empregados a intimidam. Ela já conhecia o jogo bem o suficiente para saber que ele não estava sendo sincero. Então ela pede para ele não se preocupar. O rapaz sai bravo dizendo que ela está certa. Nenhum médico na mansão iria perder tempo examinando-a. Ela devia comer o que quiser e morrer quieta. Ela percebeu que o marcador de favorabilidade subiu para -3. Ontem estava em -10%. Ainda era negativo, mas por que melhorou do nada? A prota vai tomar seu banho em paz, agora que ninguém a perturba. Ela fica admirada com o quão bonita Penélope é, embora passe a impressão de perversa, já que é uma vilã no final das contas. Na história original, ela era descrita como a única dama do ducal, mas originalmente ela era uma camponesa sem sobrenome, que após sua mãe morrer de doença, fora adotada pelo Duque de Eckhard, por conta-se sua similaridade com a verdadeira Lady desaparecida, Yvonne. Anos depois, quando cresceu, ela não fica com os cabelos rosa claro e olhos azuis, símbolo da família Eckhart, passando a ser tratada como uma birrenta e falsa dama, mal amada por todos, incluindo o Duque. A prota se pergunta por que o Duque não procurou mais por sua própria filha, ao invés de trazer uma pobre garota para sua casa como uma imitação, uma substituta. Aquela garota parecia muito como ela na vida real, que viveu na pobreza, perdeu sua própria mãe e foi maltratada pelos membros de sua família. Penélope só tinha 12 anos quando foi adotada. Se ela vem sofrendo abusos como esses desde então, não importa o quanto grite, ninguém a escuta. No final, ela foi forçada a virar uma vilã para se proteger. Agora que ela está no corpo de Penélope, ela acharia um jeito de sobreviver para lhe dar sua liberdade, assim como fez em sua vida real. Agora, o que ela tinha que fazer era organizar todo o conhecimento que ela tinha daquele mundo para poder ter alguma vantagem sobre os acontecimentos. Pensando melhor sobre os dois irmãos da Penélope, Derek e Reynold Eckhart, ela acha que eles se pareciam com seus próprios irmãos. Eles eram os personagens mais fáceis de conquistar no modo normal, mas isso porque a Yvonne era sua irmã há muito perdida. Mas como Penélope não tinha parentesco com eles, as coisas deveriam ser bem diferentes. Ela não poderia confiar na rota deles para sobreviver. Afinal, só de ouvir a palavra irmão já a deixa enojada. Também há o príncipe herdeiro. Ela não tinha muitas informações sobre ele, já que ele é um tirano que não se importa com a vida dos outros. Geralmente era ele quem punia a Penélope quando ela fazia algo a Yvonne. Ela morreu incontáveis vezes em suas mãos, então ele parece mais como um ceifador. Ela não iria chegar nem perto dele. O próximo era o Mago Winter. No modo fácil, ele que prova a verdadeira identidade de Yvonne, já que tem a habilidade de conseguir informações. Toda vez que Penélope tinha um plano como a heroína, era ele quem ajudava a Yvonne a aumentar a sua popularidade e se safar. Era educado, romântico e prestativo para a Yvonne, mas ela não sabia como ele se comportaria com ela, já que estava muito ocupada morrendo nas mãos dos irmãos e do príncipe para chegar na rota dele.
ela iria deixar para lá por enquanto. E por último, tem o Iclis. O Duque o encontrou enquanto estava fora uma noite, então decide levá-lo por uma quantia de dinheiro. Ele recebe o título de mestre espadachim. Com isso, de escravo, vira nobre. Ele também era o único personagem que tinha pena da vilã, talvez porque ele a serviu por um tempo. Mesmo que ela nunca tenha o encontrado no modo difícil, talvez ele fosse sua única salvação. Ele seria sua esperança de sobrevivência. De qualquer forma, ela não avançou muito no modo difícil, então tem que ir com cuidado. A favorabilidade deles não pode cair para o negativo, porque senão ela pode morrer. E precisa alcançar 100% com algum deles até a cerimônia de maioridade de Penélope, o dia em que a verdadeira heroína retorna. Se isso não tiver acontecido até lá, a história iria seguir seu curso normal, e os alvos masculinos que se importam com Yvonne iriam tentar exterminá-la. A falsa senhorita Penélope perde tudo, e a única coisa esperando por ela será a morte pelas mãos de um dos protagonistas masculinos. Isso não pode acontecer. Ela já tinha se esforçado tanto para ter sua liberdade, não poderia simplesmente morrer em um jogo. Então ela fará o que for preciso para sobreviver. As portas do quarto são abertas abruptamente. Era o mordomo-chefe. Ele disse que o Duque estava procurando por ela. Penélope fica indignada que ele entrou em seu quarto sem nem ter pedido permissão. O que ela devia fazer? Ficar irritada. Ela não poderia ficar brava mesmo se quisesse, porque as malditas opções não permitiam. Algo tinha que ser feito sobre essas opções. Então, ela lembrou do dia que finalmente conseguiu sair de casa. Seria idiotice implorar pelo amor e atenção de pessoas que sempre a trataram pior do que um animal que decidiram criar por capricho. Agora também não seria diferente. Penélope nota os olhares das empregadas. Mesmo antes de ir para aquele mundo, ela já recebia olhares assim. Ela já estava acostumada. Nada de diferente. Diante do Duque, ela pergunta: "Por que me a chamou?" Obrigado a todos que assistiram até aqui. Quero reservar um tempinho para agradecer a uma inscrita muito querida que sempre marca presença em todos os nossos vídeos. Obrigada, Ana Nezuko. Seu apoio é muito especial. Deixa o like aí e bora voltar à história. Por que me a chamou? Houve um tumulto pela manhã. Respondeu o Duque. As escolhas eram horríveis. Penélope era realmente imatura e violenta. Mas se ao menos seus olhos e cabelos fossem da cor dos de Yvonne, ela com certeza teria recebido alguma piedade do Duque. Não é algo com o que Vossa Majestade deveria se preocupar. Ela responde em tom de zombaria. O Duque fica chateado com a grosseria da garota e prossegue dizendo que já faz 6 anos que ela havia se juntado à família e seu comportamento não muda. A prota fica assustada, então ela já está perto dos 18 anos, a maioridade naquele mundo. Logo a Yvonne aparecera, ela não tem muito tempo. Não sei se você sabe, mas não é fácil pisar esta mansão. Só os que provam o seu valor através de teste podem entrar pelos portões do Zecart. Depois de adotá-la, eu lhe financiei e a deixei livre para fazer como quis. Mas até este momento você não provou seu valor como membro desta família. Finalmente apareceu a opção que ela lembrava. É verdade que é tudo minha culpa, pai. A prota fala isso de joelhos. Ao fazer isso, ela desbloqueou uma conquista oculta. Falar o nome esquecido, agora finalmente ela poderia desligar as escolhas. Ela havia ignorado essa opção antes quando jogou por diversão, mas agora era crucial para sua sobrevivência poder falar livremente. Sinto muito em criar uma comoção enquanto ainda estou em liberdade condicional. Eu falhei em educar meus serviçais. Por isso vou refletir sobre minhas ações durante o período restante do meu castigo. Ela sabia que não era a culpada, e sim a vítima,
Mas se lembrar o quão teimosa e impulsiva a verdadeira Penélope era, ela entrará em problemas seguindo assim. O único jeito de sobreviver é se curvando daquele jeito. Ela diz ao Duque que sabe que é imatura, mas se ele deixar passar dessa vez, ela irá se comportar. O Duque pede para ela se levantar. Afinal, a palavra de um Eckhart carrega um grande peso. Ela não deveria deixar a chance que ganhou ser um desperdício. Finalmente, o capítulo terminou e ela podia falar livremente. Ela nunca pensou que ficaria tão emocionada de poder falar por conta própria de novo. Ela sobreviveu àquela situação. Já estava grata por isso. Mas quando ia se retirar, ela ouviu uma voz que dizia: Eu falei para você viver tão quieta quanto possível, como se já estivesse morta. A empregada, Emily, tem trabalhado duro por pelo menos 10 anos para a família. E não importa quanto dinheiro nós ofereçamos, ninguém está disposto a ser sua empregada pessoal. Ela foi a única que se voluntariou para servi-la, mas hoje vai ser o fim disso tudo. Não vou mais tolerá-la. Era Derek. Ele a pergunta se ela está satisfeita agora, que chutou sua última empregada para fora, com aquele tumulto. Penélope não conseguia acreditar. Foi claramente o irmão dele quem a expulsou, mas se ela falar isso, ela iria aguentar isso. Ela poderia morrer se diminuísse ainda mais. Ele ligou o sistema para ver as escolhas. Não podia ser, aquele jogo devia estar tentando matá-la. Eram todas escolhas péssimas. Ela falou então: Me desculpe por causar uma comoção, jovem mestre. Surpreendendo ele, a prota já estava irritada e humilhada. Por quanto tempo mais ela teria que sair implorando perdão por coisa que nem mesmo fez? Ela continuou: Como você disse, eu não sei o meu lugar. Desde que eu fui a única incapaz de lidar com aquilo, você não precisava demitir a empregada. Eu já implorei o perdão do pai também. Ela também tinha seu orgulho, mas por mais miserável que ela estivesse se sentindo, não era nada demais. Afinal, ela já tinha feito isso incontáveis vezes. Sua situação era tão parecida com a de Penélope que ela estava enjoada, mas se ela pudesse sobreviver implorando por perdão, ela faria isso. Eu irei viver quieta a partir de agora. Não há motivos para você se preocupar. Então, por favor, me perdoe mais uma vez. Apenas mais uma vez eu irei deixar você ir. Mantenha isso em mente. Essa é a última vez que tolerarei essa atitude arrogante. Penélope estava com muita raiva, mas não iria se incomodar com essas pessoas. Ela tem que se preocupar consigo mesma. Ainda não comeu nada. Já estava cansada desses diálogos que a deixavam enojada. Quando ela tenta se levantar, cambaleia. Ela não tinha forças restantes em seu corpo. Quando ela estava prestes a cair, Derek a segura. Ele diz que ouviu que ela comeu comida estragada, ela devia chamar um médico. Ele sabia a verdade o tempo todo, mas ainda assim tenta culpá-la por aquilo. Ela finalmente acreditava que se ela não tivesse se humilhado, ele também seria capaz de matá-la. Ela o afasta. Penélope diz que acabou de prometer que não seria mais um incômodo, então ele não deve se preocupar. Ela vai embora rapidamente. Ela iria fazer o possível para não arruinar o humor dele. Assim, ele também não teria motivos para apontar a espada para ela. Jovem mestre, Irmão, você ouviu? Ela não se atreve a chamar o pai de pai. Não é engraçado que nos chame de irmãos? Penélope se joga na cama. Ela está exausta, mas viva. A prota acha que fez uma boa escolha não chamar Derek de irmão. Quando jogou anteriormente, a afinidade dele sempre caia quando ela escolhia algo que tinha a palavra irmão. Ela acha que provavelmente ele odeie tanto a Penélope que ouvi-la chamá-lo assim o deixa enojado. Ela morreu tantas vezes por não saber disso quando jogava, então nunca mais vai chamá-lo assim de novo. Tantas coisas aconteceram, ela nem havia comido ainda. Seus olhos ficaram pesados e lentamente se fecharam. Responda, sua rata! Você roubou isso, certo? Reynold! Sua voz era diferente e sua estatura era baixa também. Aquele devia ser um sonho de Penélope.
Não vai me responder, Penélope. Por que você tem o colar de Ivone? Eu não peguei nada, disse a menina. Eu vi. Vi a senhorita Penélope subir e descer frequentemente no terceiro andar. Quando cheguei, o quarto da senhorita Ivone estava aberto. Não, pai, Fênel, tranque todos os quartos do terceiro andar e cele o quarto de Ivone. E chame um joalheiro para visitar Penélope amanhã. Pai, eu realmente... Não fui eu... Ela tentou explicar, mas o homem passou direto. Quando ela ia alcançá-lo, os garotos esbarraram nela, fazendo-a cair no chão. Como ousa mentir, sua coisa imunda? Sem ninguém que acreditasse nela, naquele dia, alguma coisa dentro de Penélope quebrou. Quando o comerciante chegou, ela comprou as joias mais caras, sem se importar com o alvoroço feito pelos empregados ou os protestos de seus irmãos por ela não saber seu lugar. E daquele dia em diante, nunca mais chamou o Duque de pai. Obrigada a todos que acompanharam até aqui. Curta, comente e compartilhe para sabermos que estão gostando. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Bayer.